Meu nome é Gabriel Romeu e sou coordenador da Associação Munga. Não sei se já ouviram falar. Estamos agradecidos pela vossa disponibilidade, pela vossa presença neste lugar. Dizer que o objetivo da nossa atividade de hoje tem muito que ver com uma partilha de experiências, conforme já foi aqui referido. A Associação Munga, enquanto associação cívica, recebeu a visita da doutora Dalva de Oliveira, especialista brasileira em matéria de educação. O Gabriel já falou, meu nome é Dalva de Oliveira, eu sou professora, eu venho aqui como professora. Neste momento eu estou fazendo doutorado em educação no Brasil, então abre algumas possibilidades, né, da gente discutir e estudar outras coisas também. Mas em todos os espaços em que eu estou sempre como professora, mesmo nas atividades de gestão, de coordenação, é o meu papel enquanto professora que define o meu conhecimento da sala de aula, que me define nas outras posições em que, vez ou outra, nós estamos ocupando. Antes, eu queria saber de vocês, por que vocês estão aqui hoje? Quem pode me responder, por favor? Vocês foram chamados aqui porque eu quero entender qual a expectativa do grupo para a gente falar mais ou menos a mesma, para a gente falar dentro dos interesses. Eu queria saber, a princípio, o que vocês gostariam. Eu sou professora já há bastante tempo no Brasil, tenho quase 30 anos de profissão. Eu comecei a dar aulas logo depois que eu terminei, ou melhor, antes, né, de terminar o ensino médio, que é a formação que a gente termina no Brasil antes de entrar na universidade. Então, no momento em que eu fiz ensino médio no Brasil, essa formação antes de entrar na universidade, tinha ensino técnico. Então, dentro da formação técnica, eu escolhi o magistério e fui dar aula bem jovem. Mas antes, ainda na escola normal, eu já trabalhava com alfabetização de adultos. Nós tínhamos no Brasil uma quantidade de analfabetos muito grande. E na minha cidade também tinha. Eu moro em Brasília, que é a capital do Brasil, na região do Distrito Federal, e ali existia uma quantidade grande de analfabetos, principalmente nas regiões periféricas, né? Porque a gente tem o centro político, que é Brasília, tem as regiões administrativas, né, que compõem o Distrito Federal, e dentro dessas regiões administrativas nós temos várias regiões periféricas que foram formadas por pessoas que foram trabalhar em Brasília na construção civil, na construção da capital e dentro da organização do espaço urbano não havia espaço para esses trabalhadores continuarem em Brasília. E muitos também não queriam mais voltar para as suas regiões, que era o Nordeste, o Norte brasileiro, queriam viver no Distrito Federal e construir a vida por ali. Já tinham, inclusive, começado dessa forma. Então, resolveram criar o que foi chamado de cidades satélites, que era para levar mesmo as pessoas as pessoas mais pobres para essa região. E na formação dessas cidades satélites, muitos pedreiros, muitas senhoras que foram trabalhar, eram pessoas que não sabiam ler e escrever. E como não era todo mundo que tinha acesso à educação no Brasil, essas pessoas não tiveram oportunidade de ir à escola e foram adultos analfabetos. Então nós tínhamos no Distrito Federal pessoas de 70, 80, até 90 anos de idade, sem saber ler e escrever, e que frequentaram aulas de alfabetização de adultos. E eu tive o privilégio de, ainda na adolescência, aprender com essas pessoas. Eu não sei se vocês conhecem ou se tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre Paulo Freire. Nós alfabetizávamos adultos na metodologia de Paulo Freire. Então, essa experiência definiu toda a minha trajetória acadêmica, porque acadêmica e profissional, né, que ela não se separa, porque a partir dessa experiência que eu começo a pensar o real papel do professor na sala de aula, a real função do professor na sala de aula e o papel também dos estudantes na sala de aula e a importância de aprender a ler e escrever num país que tinha milhões de analfabetos. Hoje, o Distrito Federal, que é a região que eu continuo morando, que eu não trabalho já há muitos anos com alfabetização, é uma região que recebeu um selo chamado selo de Cidade Livre do Analfabetismo. Não tem mais nenhum analfabeto no Distrito Federal? Tem, mas a maior parte da população, um ou outro que não sabe ler, né? Então é uma porcentagem pequena. O
restante, a partir dessas iniciativas com jovens, jovens professores, como era o meu caso, e pessoas que não tiveram acesso à escola, essa iniciativa desencadeou nesse selo. Aí quando eu vi que o Distrito Federal recebeu esse selo, eu falei, tem coisa errada aí, porque ainda existem analfabetos no Distrito Federal. Mas o selo foi concedido porque é uma quantidade bem pequena comparando com outros tempos. O ideal é que todas as pessoas tivessem condições, tivessem acesso a ler e escrever ainda na infância. E ler e escrever dentro daqueles parâmetros que a gente vem discutindo hoje, né? Sem tanta rigidez, sem castigos físicos, né? Sem castigos psicológicos. Então, que o aprender a ler e escrever fosse uma coisa mais lúdica e mais para a criança mesmo. Mas quando a gente vive em países como os nossos países, que são pobres, o analfabetismo é uma realidade. E aí nós precisamos começar a discutir isso e discutir em todos os níveis, né? Desde os mais altos escalões do poder até a sala de aula, as direções de escola, e fora da escola também as comunidades precisam discutir a escola, o que elas esperam da escola, porque muitas vezes a escola está ali naquela comunidade, mas ela não consegue se comunicar com a comunidade, fecha as portas em todos os sentidos, fecha literalmente e fecha ideologicamente. Fechou as portas da escola, os pais do lado de fora, os alunos dentro da escola, e aquele cansaço todo, quando abre o portão, saem alunos e professores todos muito exaustos e até comemorando que estão saindo naquele momento. Então, o que a gente fazer, né? O que a gente pode fazer para mudar essa escola que às vezes é tão cansativa, que às vezes exige tanto do professor e exige tanto dos estudantes, e o resultado não é o resultado que nós gostaríamos que fosse, e chegamos nós, professores, ao final do ano, como os nossos alunos, como as famílias, todos frustrados, né? Então, para isso, a gente precisa começar a discutir mais. E para começar a discutir mais, nós precisamos saber e começar a discutir entre nós, professores, entre vocês, professores, na escola de vocês, fora das escolas de vocês, professores, coordenadores, formadores, as experiências que vocês estão tendo ali, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, como o colega encaminhou uma determinada dificuldade. Então, é a partir desse diálogo diário, contínuo, que a gente chama lá no Brasil de coordenação pedagógica, e provavelmente vocês, se não é este nome, tem um nome parecido aqui, que são os encontros periódicos para trocar essas experiências, é que nós aprendemos, muitos de nós professores, aprendemos a diagnosticar problemas de sala de aula, problemas de escola, problemas de comunidade e encaminhar algumas resoluções. As coisas lá estão uma maravilha? Não estão, não, né? Mas a gente observa que tem muitos professores no Brasil inteiro fazendo bons trabalhos lá na sua sala de aula. E essa comunicação que hoje permite os meios tecnológicos, que é Facebook, os grupos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram eu não sei porque eu nunca nem entrei no Instagram. Mas no Facebook, no WhatsApp, eu sei que muitos professores estão se organizando e mostrando as suas experiências para dar uma luz para o outro, uma sugestão de trabalho. E nessa ideia de sugestão de trabalho, o outro professor vê o que um fez e aí tem uma ideia diferente, faz adapta aquela atividade à sua própria realidade, e a gente tem visto que muitas experiências têm sido exitosas, apesar das notas, né, que são as notas das avaliações internacionais, o Brasil está lá embaixo. Mas aí a gente sabe que existe também toda uma questão política, né? Por que o Brasil está lá embaixo? Por que Angola também é um país que não está bem avaliado? Por que temos poucas universidades públicas que não atendem às demandas? Então, são coisas que a gente precisa refletir sobre elas. E no caso da educação básica, que nós chamamos lá de educação básica, a faixa que vai dos 4 anos de idade até o término do ensino médio, que é 17, 18 anos, essa faixa de educação que hoje é obrigatória, ela já foi, algumas décadas atrás, de 7 a 14 anos. E ainda anterior a isso, nós tivemos um momento no Brasil em que a educação não era obrigatória. Se a criança tinha que trabalhar, ou se o jovem tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família, ela não precisava frequentar a escola. Então era obrigatório
obrigatório apenas para aquelas crianças que podiam frequentar a escola. E aí o Brasil começa a pensar através dos professores nas escolas, não foram os políticos, não foi gente de fora, foram professores e comunidades, começam a pensar por que determinadas famílias não podem permanecer com seus filhos na escola, até chegar a uma série de leis que a gente tem hoje, e muitas delas são bem aplicadas, outras ainda não, mas a gente consegue equacionar pelo menos essa questão de estar na escola. Nós precisamos no Brasil agora, porque nós temos quase 98% da população em idade escolar dentro da escola, que são crianças e adolescentes. O que nós precisamos, o grande desafio do Brasil neste momento, e que a gente espera que, apesar da mudança de governo, né, isso continue sendo pensado, pelo menos dentro das unidades de ensino dos municípios que já avançaram, é a questão da qualidade do ensino. Então, nós temos hoje um país que distribui livro didático para todas as crianças das escolas públicas, desde os 4 anos de idade até o 3º ano do ensino fundamental. Desde os 4 anos de idade, livro didático não é livro de português, de matemática, não. 4 anos de idade são os programas de leituras para crianças dessa idade. Então, tem os programas do FNDE, os programas da biblioteca na escola, que às vezes a escola nem tem biblioteca, mas recebe livros para trabalhar com aquela idade, e às vezes esses livros ficam bem gastos, os professores começam a pedir outros, porque as crianças estão começando, os professores estão aprendendo a ensinar às crianças o gosto pela leitura, porque os professores também estão aprendendo o gosto pela leitura. Então, o aprendizado de todos nós, né, dos alunos, das crianças, dos professores, dos adolescentes. A gente tem uma série de entraves, uma série de dificuldades, mas em contrapartida a gente tem também um grupo importante dentro das universidades e nas escolas tentando encontrar alternativas para essas dificuldades que nós temos. E eu acredito que o processo seja esse, né? Tanto lá quanto aqui, o processo está nas nossas mãos. Nós que somos professores de países pobres, professores que infelizmente ainda são muito desvalorizados, mas parte deste processo está nas nossas mãos, né? E às vezes exigem da gente muita mágica. E a gente não consegue fazer mágica, mas a gente consegue refletir sobre o que a gente pode fazer para melhorar a situação do país a partir da educação. Porque eu acredito que o professor, quando vai para a escola dar aula, é porque ele acredita no papel dele, né, na importância do que ele faz para aquela comunidade e no futuro daquelas crianças e adolescentes. Então, eu queria saber de vocês como anda, eu queria conhecer um pouco, como anda o trabalho de vocês, o que vocês acham de tudo isso, né? O que vocês acham que vem melhorando, quais são as maiores dificuldades. Eu queria ouvir um pouco como vocês estão fazendo para trabalhar essa realidade que eu já vi por aí que não é uma realidade tão fácil, mas estou assim, fiquei feliz de chegar numa escola tão bonita como essa, né? Porque a gente passa por tantos locais difíceis até chegar aqui, e eu não esperava que fosse uma escola tão bonita, tão clara, né, como essa que a gente está agora. Então, nesse sentido, existe uma escola neste lugar que é uma escola que tem beleza. E quais são as outras belezas que existem por aqui? Eu quero que vocês me contem, as dificuldades também. As dificuldades que nós encontramos quando chegamos no terreno é a falta de interesse dos alunos. E até o professor procura saber se o interesse é mesmo, a falta de interesse é da parte do aluno, da parte do professor, mas vimos que a falta de interesse é da parte do próprio aluno, porque o professor vai até a casa do aluno, hoje, amanhã, o aluno aparece, mas quando o professor deixar de ir à casa dele, o aluno também já não aparece, então o professor tem que estar toda hora, constantemente, atrás do aluno. Acho que é a falta de interesse da parte deles. O que a colega disse, a falta de interesse não é só dos alunos, também tem a ver com os pais. Também tendo em conta a condição social dos próprios pais, na qual as crianças vão ajudar na produção do bem alimentar que é da sua família, eles às vezes
de manhã muito cedo vão, quer dizer, eles não são capazes de pegar na enxada, mas passam em frente dos bois para poderem charruar. Então, eles às vezes vão de manhã muito cedo, levam os seus filhos a passar em frente dos bois e chegam à escola já cansados. Mas mesmo cansado, você vai ter pouco aluno, não consegue até pouco sentar, senta mais com a cabeça inclinada. E ele já chega na escola, você dá muito tempo de ir lá para bem a escola já sujo. Você não consegue tirar muito das lavras. Eu acho que, além do inverso do corpo do aluno, tem a ver com os pais. E os pais levam os filhos por quê? Devido à condição social na qual os filhos têm que ajudar os pais na procura desse mesmo sustento. Essa é a minha opinião. As dificuldades encontradas no terreno são várias, principalmente quando a gente lidar com o aluno e queremos que o aluno aprenda ou queremos que a gente atinja ou que nós atinja o objetivo na qual passei. Então tem que usar uma forma, matéria dada, matéria estudada. Então, quando o professor insiste muito nessa tecla, matéria dada, matéria estudada, o professor ensinou, mas, por exemplo, na matemática, 1 mais 1 é igual a 2, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, para que os alunos possam perceber e entender com facilidade, então, quando chegarem em casa, façam o vosso trabalho. Depois desse vosso trabalho, lavar os pratos, trabalho de casa, lavar os pratos, essa coisa toda. Então, tiram pelo menos 1 hora ou uns 30 minutos para poder rever aquele conteúdo que nós demos hoje na escola. Muito bem. Mas, infelizmente, o que acontece? Naquele segundo, os tais alunos justificam mesmo. Naqueles momentos que os alunos deveriam tirar esses 30 minutos ou 1 hora para poder rever o conteúdo, os pais obrigam para ir no campo. Quem não ir no campo não vai ter direito à comida, à refeição. Então, o aluno com aquele medo chega a não pegar mais no caderno para poder fazer a revisão. Dia seguinte, o professor apela o aluno que fica dessa maneira. Então, e há certos alunos também que de tanto escrevem mal, e para poder escrever bem temos que recorrer nas cópias para poder mudar a caligrafia. Então, de tanto usar o método de cópia, há uns que falam, não, professor, o meu caderno não acabou, não tenho um caderno. O professor às vezes vê, tem uma reserva ali, então tenta dar essa reserva. Mas só que ao dar num determinado aluno, outros alunos também vêm com esse tipo de queixa. Não, professor, minha professora acabou, ou também estou sem caderno. Então muitas das vezes nós ficamos sem jeito. Em alguns momentos convocamos os encarregados para poder demonstrar a importância do estudo, para ver se simplesmente despertem um bocado e comecem a levar as crianças para a escola. Em algumas situações temos tido êxito, mas em outras não, porque para eles o importante não é estudar, o importante para eles é cultivar e fazer as criações. Isso eu vou poder entender. Então, eles nos aceitam até um certo ponto, cumprem também até um certo ponto, mas depois não deixam, não se aplicam conforme se deve ser. São os problemas que a gente tem no fundo, com certeza absoluta, no fundo é mesmo a falta de interesse por parte dos pais, como também dos alunos, mas os alunos às vezes têm vontade, só que depende dos pais. Se os alunos se aplicarem, terão um castigo em casa. Por isso tem que pastar os gatos, tem que acompanhar a charrua. Não, o pai passa com a charrua, eles acompanham com o lançamento da semente. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Eu queria saber se vocês já discutiram essas questões com os pais desses alunos. Se você, por exemplo, já teve a oportunidade de chamar... Você trabalha com que idade? Uma vez que o pai não teve a oportunidade de estudar, mas o pai trabalha bastante para poder dar sustento em casa. Então, a vida tem uma continuidade. Sendo assim, seria muito importante, como o pai já está na fazenda trabalhando, a criança, pelo menos na hora da manhã, que é de manhã, vai aparecer à escola. Nós entramos aproximadamente às 8 horas, por volta das 12h30 já saímos. E a partir das 13 para frente, então o aluno ou o filho vai fazer companhia do pai, que é no campo, no trabalho. Então, estamos arranjando sempre, estamos a procurar sempre formas, sempre técnicas, vias, para poder mostrar, convencer-nos, de maneira que despertam o interesse
processo de ensino-aprendizagem, na parte do processo de ensino-aprendizagem. Eu consegui ter aquilo que a senhora professora falou da vida do Brasil. Acho que não foge muito também da nossa realidade angolana. Lá tem mais velhos de 90 anos que são analfabetos. Já tivemos. Não é? Hoje também. Aqui também os temos. Temos também mais velhos de 90 anos que não sabem ler. Acho que uma das causas é mesmo condições sociais e econômicas das famílias. A falta do emprego. Eles saem, vão trabalhar nas lavras, nos campos, bastante a lugar. E aqui também tem essa realidade. Agora, na parte do acompanhamento dos filhos, nós temos essa dificuldade porque os pais pouco acompanham os filhos. Por quê? Porque eles passam a vida nas atividades do campo. Partem cedo, às 5 horas já vão, e voltam tarde. E as crianças ficam nos bairros, nas casas das famílias, sem acompanhamento. Tem dificuldade de ser acompanhado até a escola. Eu não sei se essa é a realidade também do Brasil, porque também lá sai... Em alguns casos, sim. Ok. Em alguns não, né? Em muitos casos, sim. Ok. Agora a questão da articulação da escola com a comunidade. Nós temos uma comissão de paz, CPE, Comissão de Paz encarregada de educação, onde os professores e a direção da escola se encontram, convocam os encarregados e aí passam as mensagens, procuram sensibilizar os pais, o valor da escola, a importância da escola, a importância da formação na vida dos filhos. Mas mesmo assim, porque a causa é a questão econômica, não é possível os pais manter. Mesmo os tais filhos de vez em quando chegam na escola, não tem alimentação, não tem pequeno almoço. Ou matabicho, aqui chamam de matabicho, lá no Brasil vai ser pequeno almoço. Não, no Brasil é café. No Brasil é café da manhã, mesmo se você não toma café, é café da manhã. Então uma criança que não tem pequeno almoço tem dificuldade de chegar à escola. Porque quando sai às 12h30 da escola, no dia seguinte já não vem. Por falta da alimentação. Mata bicho. Chega em casa, não encontra os pais foram às lavras, os pais foram ao emprego. E tem dificuldade no dia seguinte não vem. E isso provoca também aumenta o índice de analfabetismo. E aí alguns vão chegar até aos 90 anos, como no Brasil. Muito obrigado. Bom, Queria colocar também alguma coisa à professora do Brasil. Aqui o nosso ensino começa com os 5 anos, entra numa classe chamada pré-iniciação. 5 anos. No Brasil parece 4 anos. Agora é 4 anos. A diferença. E termina o ensino primário por aí 11 anos. Sim, O ensino secundário começa com os 12. Isso. Para a faculdade depende de quando terminar o ensino médio. No final das contas, desculpa, a gente só tem, a nomenclatura é diferente, mas as idades são as mesmas. Nós chamamos educação infantil, essa fase de 4 e 5 anos, que é quando as crianças vão para a escola para brincar, é para aprender a gostar da escola, para aprender a socializar. Oi? Como? Creche. Isso, educação, creche lá para nós, quer falar, Gabriel? Começa a alfabetização. Começa, não é bem alfabetização, nas escolas públicas não faz alfabetização aos 4 e 5 anos não, é a partir dos 6 anos de idade. Mas tem muitas crianças que estão chegando no primeiro ano, nas escolas com 6 anos de idade, como passaram pela educação infantil, já estão indo sabendo ler e escrever. Porque os professores que trabalharam em educação infantil, 4 e 5 anos de idade, trabalharam muito esse incentivo à leitura, né? A leitura visual, ao ouvir história contada, a brincadeiras com letras, com números. Então a criança tem crianças que já chegam lendo, né? E acabam aprendendo, brincando mesmo, pela condição da sala de aula e do trabalho que o professor desenvolve. Então a sala de aula dessas crianças da educação infantil é um espaço de brincadeira com letras, com números, com palavras, com frases, desenhos, livros, atividades físicas, trabalha lateralidade. Então, essa fase é uma fase assim que eu tenho colegas professores que estudam só essa fase de educação infantil e eles falam de uma forma muito apaixonada. Eu também gosto muito dessa fase.
mas tem gente que ainda gosta mais, né, que fala com uma paixão muito maior. E essa paixão toda levou os professores a cobrarem mais escolas adequadas. Não são todas as crianças no Brasil que têm escolas de educação infantil bonitas, como muitas, com os materiais necessários. Mas a diferença do que nós temos hoje para 10 anos atrás, né, hoje 2019, 2018, para 10 anos atrás é grande. Então você chega em vários municípios lá longe que se tem só uma turminha de educação infantil, tem uma salinha preparada com os livros para aquela idade, as figuras na parede para aquela idade. Então houve uma sensibilização maior, né, para essa idade, porque acredita-se que é a partir da educação infantil que vai desenvolver esse gosto pela escola, a socialização, né, o estar com o outro, aprender a se comportar no espaço escolar. E sem essa rigidez. No Brasil, o professor não pode encostar mão em aluno. A gente não bate em criança, não bate em adolescente. Já há muitos anos, acredito que há uns 50 anos, isso já não acontece mais no Brasil. E eu já vi aqui jovens falando, jovens bem jovens, falando que era usada a palmatória, né? Nos anos 70 isso aqui foi muito comum. No Brasil eu acredito que lá pelos anos 50, os anos 60 e nos anos 70 isso começou a modificar para a gente ter o estágio que a gente tem hoje. É proibido, né? Professor não pode, em situação nenhuma, encostar a mão em aluno. A gente pode chamar atenção e tudo, mas isso não. E isso tem gerado também uma falta de compreensão nessa questão da autoridade do professor, porque para ter autoridade em sala de aula não precisa ser autoritário. Mas muitos professores reclamam dessa relação entre a comunidade, entre a sociedade brasileira em geral, com o professor, né, que tem se sentido e tem sido de fato muito desvalorizado, né, muito desrespeitado na sua profissão. Mas a gente tem esperanças de que essa falta de respeito, essa dificuldade toda de comunicação e de respeito, de valorização à educação, porque se não existe respeito ao professor, é porque não existe valorização no processo de educação, de formação. Né? Então, a gente acredita que quando nós começarmos a valorizar mais a educação, automaticamente a escola, os estudantes, o próprio professor, em termos de salário e de valorização social, vai ser diferente. Né? E aí, para isso, a gente tem os sindicatos organizados, eu já soube que aqui vocês também têm os sindicatos, e esses momentos de formação, porque a partir do momento em que o professor começa a se qualificar mais, ele começa a entender melhor o seu papel, a sua posição no processo e o valor que é o professor para um país. Né? Então, e a partir deste momento, você tem que começar, nós precisamos começar a nos ver diferente. Não importa se o pai do aluno, se a direção da escola, se o secretário de educação não está vendo adequadamente. Eu preciso me ver adequadamente primeiro. Eu preciso cuidar da minha autoestima enquanto profissional da educação. E os outros, aos poucos, vão ter que aprender a respeitar. Então, nós, professores, precisamos sim andar de cabeça erguida, apesar das dificuldades, tanto aqui em Angola quanto lá no Brasil. Que lá no Brasil a gente está vivendo muito essa situação, né, de coação, de medo do professor. Esta sua reflexão, eu ia lhe responder da seguinte forma. Como é que fica você como professor a dar aula num aluno, né? E ele te diz assim, professor, eu não vou estudar mais porque esse país já tem dono. E por que ele te responde assim? Porque se calhar a irmã, né? A irmã já estudou, já terminou o ensino médio, que é do Punível, que nós temos aqui, e não tem emprego. E o pai lá diz, eu já gastei tanto na formação da tua irmã no Punível e hoje não tem emprego. Então é de preferência você ir à lavra, cultivar, que é para tu comeres. Agora, como é que tu encaras essa situação do aluno que te diz isso? E depois, nós dizemos que a dificuldade está só no aluno e na família, mas também não. A dificuldade também está no próprio professor. Nós aqui temos comunidades muito longínquas, né?
temos aqui a Sheila. Vamos supor um professor que está lá na Sheila e é do Lubito ou é de Benguela, a ganhar 50 mil kwanza. Como é que esse professor vai sentir vontade de ir até lá a Sheila se quase o salário todo dele fica aqui na estrada? Ele tem que sair todos os dias do Lubito para a Sheila. Vai gastar 3 mil kwanza. E quando chega no final do mês, o salário resta 3 mil kwanza. Esse professor vai ter vontade de lecionar? Tudo bem que é a paixão, né? É a paixão, mas também um professor precisa de se alimentar bem. Um professor precisa de vestir bem. Não é? Porque eu, se me resta 3 mil kwanza, se me resta 3 mil kwanza do salário, né? Esse salário já não vai chegar para comprar uma calça bonita. E nós dissemos que o professor é um modelo. O professor deve estar bem apresentado, porque é o espelho da sociedade. E é o próprio professor que está lá já com fome na Sheila. Será que haverá ensino de qualidade? Então também devemos refletir até ali. Porque para mim ensinar melhor, né, também devo receber bem. Não é isso? Acho que... O fato deles irem para a escola, de estarem naquele ambiente, de sentar e comer com os outros, isso já não é um aprendizado? Já é um aprendizado, não é? E aí pelo menos essa questão da fome, né, de chegar na escola e ficar o tempo todo com a barriga roncando, porque gente, nós somos, todo mundo aqui sabe, quando a pessoa está com fome, ela não consegue trabalhar, ela não consegue raciocinar direito, a pressão abaixa, fica todo mundo, né, mais mole, saco vazio, não para em pé. Então as crianças do mesmo jeito, e a meninada gasta muita energia. Adolescente, gente, que está crescendo, com a barriga roncando, como é que vai aprender matemática? Como que vai aprender interpretação de texto? É impossível. Então, vocês já sabem o que devem dizer, o que o professor precisa para ele ser mais incentivado, mais valorizado. A gente precisa pensar no que a criança precisa, a criança e o adolescente, porque não é só a criança, né? Você está lá 14 anos pois é, 14, 16 anos são adolescentes. O que eles precisam para essa escola se tornar mais atrativa? O horário, a escola que tem lanche, qual o melhor horário de servir esse lanche para que aquele aluno permaneça ali, já que a escola tem lanche, né? E a escola que não tem, o que pode ser feito? Aí vocês vão falar, mas a gente já pediu. Continuar pedindo, continuar exigindo, continuar colocando nas pautas, continuar escrevendo, continuar falando para o administrador, falando para os pais, não é falando para todo mundo. Porque eu imagino que trabalhar numa escola sem lanche é muito difícil. Eu já trabalhei em escola com pouco lanche. Nossa, era terrível trabalhar numa escola com pouco lanche. E tinha que contar a quantidade que dava para cada um. Tinha horas que eu brigava. Eu, não, gente, pode mandar mais porque assim não tem condições. Tinha escolas que o caldeirão meu era marcado. Que era o caldeirão da professora que sempre pede mais, que era para eu não estar pedindo mais o tempo todo. Então elas falavam, a gente vai reforçar. Aí uma vez eu reclamei na direção, ó, não dá o lanche. Aí foi a senhora lá na minha porta, professora, tem tem uma quantidade per capita que é calculada por aluno, foi me explicar direitinho a quantidade que ela tinha que fazer por aluno. Eu falei, eu sei que tem essa quantidade, só que vocês fazem o lanche gostoso, as crianças não têm comida direito em casa, tem que comer o lanche gostoso de vocês aqui. Aí ela entendeu que eu não estava reclamando do trabalho dela, que eu estava reclamando da quantidade que era pouca e da necessidade também de tem turmas que comiam muito e turmas que comiam pouco. Então por que tinha que jogar fora de um e na outra ficar faltando? E aí a gente discutia essas questões também, porque existe na sua escola, quando tinha lanche, tinha desperdício, alguma coisa ia para o lixo? Não ia. Tem que ser desse jeito. Nada pode ir para o lixo, porque se já é pouco,
aí não justifica nada ir para o lixo. E no Brasil ainda existe essa cultura de se jogar muita comida no lixo. O Brasil é aí, segundo a FAO, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Aí nessa nós temos um monte de gente passando fome e os outros que se acham privilegiados jogando comida no lixo, né? Então a gente está sempre, quando se pode, a gente está discutindo sobre isso, porque se tem pouco, o certo é não jogar nada no lixo. Então, gente, essa questão do lanche, eu acho, da merenda, né? A gente fala, em alguns lugares fala lanche, outros fala merenda. Essa questão da merenda escolar, eu acredito que tem que ser uma bandeira das famílias, dos sindicatos de professores, dos administradores, de todo mundo. As crianças estão indo com fome para a escola e é impossível você desenvolver qualquer técnica que faça o menino abrir a cabeça, enfiar os conteúdos lá dentro se a barriga dele está roncando. E a barriga do professor também. Não tem cabimento. Não, parece engraçado, a gente até ri e fala de uma forma mais descontraída, mas a verdade é que o assunto é bem sério. Tem professores que só conseguem alfabetizar bem usando o silábico. Tem professores que só conseguem alfabetizar bem usando o fônico. Tem adultos já não gostam desse negócio de fônico, não. Eles querem a palavra. E é emocionante quando você está numa turma de adultos, como quando eu estive quando eu era adolescente, e aí foi uma senhora para o quadro e escreveu o nome de todos os filhos. Então o sonho dela era saber escrever o nome dos filhos. A outra que escreveu a carta para a filha que tinha mudado para um outro estado. Então aí você começa a perceber a emoção daquelas pessoas em aprender a ler e escrever, né? Então aquela pessoa que trabalha lá no campo, arando a terra, plantando, puxando o arador, essas coisas todas, elas também são pessoas que têm direito a aprender a ler e escrever. Elas também têm direito a aprender a se comunicar de outras formas e aprender a refletir sobre o mundo em que elas estão inseridas. Que alguém falou por aqui sobre essa leitura crítica do mundo. Então a gente tem que trabalhar muito nessa perspectiva também, nessa leitura crítica do mundo em que nós vivemos, nos faz perceber a importância de saber comunicar com o outro através da palavra escrita também, não só da palavra falada, né? Então, além de que você pensar a sua condição neste mundo, o que de fato eu tenho direito neste mundo, por que certas coisas não estão acontecendo como elas devem acontecer, o que eu devo fazer para melhorar isso e aquilo. Não é a quem eu devo me dirigir quando preciso de alguma coisa. Porque às vezes a pessoa, não, a minha vida está desse jeito, eu que tenho culpa. Não, é um processo que está desorganizado e precisa ser organizado para a gente ter melhor qualidade de vida, né? E daí, dentro desse discurso que eu estou fazendo, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, tem 2 livrinhos, eu gostaria de ter podido trazer para vocês. De repente, na outra oportunidade, a gente consegue. Que é A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire. Eu acho que se todos nós, professores, não importa de que nível, entendermos a importância de ler, nós vamos saber falar melhor sobre essa importância dentro do nosso contexto, para os estudantes, para as famílias, para os diretores, para a comunidade em geral. E o outro livro que vocês me fizeram lembrar, que eu nem me lembrava desse, que também é pequenininho, fininho, é Pedagogia da Autonomia. Então é um livro em que Paulo Freire se refere, inclusive, não me lembro se a Moçambique ou Timor-Leste, onde foi adotada uma época a pedagogia dele de alfabetização e ele esteve no país. Então, esses são livrinhos, os dois são, inclusive no Brasil, eles são até livros de bolso, bem fininhos, e teve uma época que eles foram impressos em papel e jornal, que nem era para ser vendido, era para ser distribuído mesmo, para os professores terem a oportunidade de conhecer. E, de repente, num outro momento, a gente consegue levantar recursos para trazer também para vocês. Então, eu queria só agradecer mesmo, foi uma conversa muito prazerosa, acabei aprendendo muito também e estou satisfeita por ter estado aqui com vocês, por ter sido tão bem recebida. Então, agradeço pela oportunidade. Estamos satisfeitos, de facto, conforme a Dalva já disse.
mas não queremos encerrar sem passar a palavra à pessoa que teve a amabilidade de nos receber em sua casa, né? Então, vamos passar a palavra aqui à autoridade para encerrar. Obrigado. Muito obrigado. Eu não vou fazer discurso de encerramento, mas apenas, com todo o coração, agradecer por gesto e por estarem cá conosco e por grande conversa de troca de experiência. E desejamos um bom regresso. E também fazia das palavras do colega tornarem a voltar para o Bocoio, para um dia termos mais outra experiência, tal como hoje, que foi muito bom. E estamos a agradecer por isso. E, sem mais nada, o nosso muito obrigado. Então... A palestra foi boa, foi uma palestra de partilha de experiência entre o Brasil e especialmente aqui em Angola, na província de Benguela. O que é que pode aprender nesta palestra? Eu pude aprender a experiência do Brasil, que também lá existe analfabeto, né? A vida lá também quase é igual à nossa. Estão preocupados com a empresa e tem pouco acompanhamento aos seus filhos. Por isso também isso gera o analfabetismo.